Olá, iniciamos agora nossa unidade 4 de estatística, professor Michael Gandhi. Gostaria antes de parabenizá-los por escolher o Centro Universitário Ateneu. Bom, a unidade 4, ele fala de três assuntos. Primeiro, a teoria das probabilidades, depois a correlação entre duas variáveis e justamente a regressão linear, que é uma reta que tem como objetivo fazer previsões, predileções a respeito justamente de uma variável. Então, a teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É um ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Definições. Primeira definição. O que é um espaço aleatório? É um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetidos nas mesmas condições. Então, sempre que nós temos um experimento que nós podemos repeti-lo demasiadamente e ao repetir os resultados eles possam apresentar diferenças, nós temos justamente um experimento aleatório. Bom, segunda definição, o que é espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de experimento aleatório. Indicamos também pela letra S ou letra ômega, isso aí não importa. Mas o que tem que ter consciência é que o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento. Tipo, se eu lançar um dado, meu experimento é o lançamento de um dado. Qual é o meu espaço amostral? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que são justamente os meus resultados possíveis. Evento. Nós chamamos de evento um subconjunto, um pedaço desse espaço amostral. Então, quando queremos calcular a probabilidade, nós queremos calcular justamente a probabilidade de um evento ocorrer dentro de um determinado espaço amostral. Observação. Dizemos que o espaço amostral é equiprovável quando seus elementos têm a mesma chance de ocorrer. Ou seja, cada elemento tem a mesma chance, a mesma possibilidade. Bom, qual a probabilidade de ocorrer um determinado evento? Então, a maneira que nós calculamos a probabilidade é através de uma razão. Nós queremos saber justamente a relação que tem entre aquele elemento, aquela quantidade de elementos daquele evento a qual estamos querendo definir em relação justamente aos elementos do nosso espaço amostral. Então, para calcular a probabilidade de forma bem objetiva, é você pegar qual a quantidade de elementos que tem favoráveis e dividir pela quantidade de elementos possíveis, ou seja, seria o número de elementos. Então, para calcular a probabilidade, nós temos uma divisão, nós temos uma razão entre dois números. Bom, como o número de cima, que são os favoráveis, ele vai de 0 à mesma quantidade de casos possíveis, então a probabilidade de forma decimal, ele vai de 0 a 1. E de forma percentual, vai de 0 a 100%. Então, por exemplo, vamos considerar o experimento aleatório do lançamento de uma moeda. Calcula a probabilidade, então ele quer saber a probabilidade de sair cara. Então, sempre tem que saber favoráveis e possíveis. Possíveis, que é o espaço amostral, cara ou coroa, duas quantidades. Evento, ser cara, Qual os casos favoráveis? Ser cara, porque ele quer a probabilidade de sair cara. Então, o cara só tem uma numa moeda. Então, a minha probabilidade é justamente 1 dividido por 2. 1 em cada 2 lançamentos. Ok? Se eu dividir dá 0,50 ou 0,5 e se eu multiplicar por 100 dá 50%.
Então nós temos aí as três maneiras de se representar justamente a nossa probabilidade. Exemplo 2. No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Então, primeiro, o espaço amostral são os números de 1 a 6, que são todos os elementos que contêm um dado. Então, eu tenho 6 elementos. Lembrando, esse 6 não é este 6. Esse 6 é o número que está presente no dado. E esse 6 é justamente a quantidade de elementos. Então, o meu evento, 5 e o 6, porque são números maiores do que 4. Eu não tenho o 7 no dado, então não posso colocar o 7. Então, eu tenho 2 elementos. Então, a minha probabilidade será 2/6, que simplificando dá 1/3. A nossa união de probabilidade, união de dois eventos. Bom, quando eu tenho dois eventos, quando vai ocorrer dois eventos simultaneamente, normalmente na união de eventos vem justamente o ou. Significa que eu vou calcular a probabilidade de ocorrer um evento ou de ocorrer um segundo evento. Bom, só que esses eventos, eles podem ter justamente o que nós chamamos de interseção. Então, a probabilidade da união de dois eventos é a probabilidade do primeiro somada à probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção entre os dois. Porque como eu já coloquei o primeiro e coloquei o segundo, vai estar alguns elementos repetidos. Então, exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obter o número 3 ou um número ímpar? Primeiro, vamos lá novamente. Espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Notem, quais as minhas probabilidades que eu quero calcular. Ou o número 3 ou um número ímpar. Olha aqui o ou aparecendo. Então, sempre que tiver uma união de eventos ou uma adição de eventos, vai aparecer justamente o ou. Então, o evento A é o número 3. Aí, se você olhar no dado, só tem um número 3. Então, o evento é igual a 1. No evento B, é o número ímpar. Os números ímpares que tem no dado é 1, 3 e 5. Ou seja, temos 3 elementos. Detalhe, né, pessoal? Notem, entre o evento A e o evento B, nós temos justamente o mesmo elemento. Então, por isso que nós temos que tirar a interseção. Por quê? Porque a interseção tem que tirar a interseção porque estamos fazendo uma contagem repetida, se não tirarmos. Então, quem seria A inter B? É justamente o 3, não é? Ou seja, um elemento. Então, o P de A, ou seja, a probabilidade de sair o 3, 1/6. A probabilidade do B, que é o ímpar, 3/6, menos a probabilidade do A inter B, 1/6 também, que só é um elemento que se repete. Então, como os denominadores são iguais, basta somar 1 com 3 e tirar o menos 1. O resultado é justamente 3. E 3 por 6 é 1/2, que é igual a 0,5 ou 50%. Bom, há determinados casos que eu tenho que trabalhar com o que nós chamamos de complementar. A nossa probabilidade é um conjunto, certo? Que esse conjunto ele vai ser justamente o inteiro, né? O inteiro ou 100%. O conjunto completo, sempre o todo, né? É 1 ou 100%. Porque 1 representa justamente 100%. Porque 100% é 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, suponhamos que eu sei a probabilidade de um determinado evento ocorrer. E eu sei que o que resta, ou seja, o complementar, o que falta é justamente as outras probabilidades para chegar a 100%. Então, se eu souber uma delas, para calcular a segunda,
basta pegar 100% ou inteiro e subtrair justamente desta probabilidade. Ok? Esse teorema ele é muito utilizado quando queremos calcular uma probabilidade, às vezes que é muito complicado, porque nós temos que calcular várias partições e o seu complementar é sempre mais fácil. Exemplo. No lançamento simultâneo de dois dados, quando eu lanço dois dados, o primeiro tem 6 opções e o segundo também tem 6 opções. Então, 6 vezes 6, os dois juntos terão 36 opções, como visto justamente no nosso espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, o que seria isso? É o primeiro dado ser 1 e o outro segundo pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou o primeiro ser 2, o segundo ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 e assim por diante. Ok? Então, no lançamento simultâneo de dois dados perfeitos, distinguíveis, vamos calcular a probabilidade de não sair soma 5. Ora, eu quero não sair soma 5. É mais fácil eu calcular a soma 5. Então, a não soma 5 seria justamente o nosso complementar. Porque para sair soma 5, são 4 elementos. Que é 1, 4, porque somando dá 5. O 2, 3, porque somando dá 5. O 3, 2, porque a soma dá 5. E o 4, 1, porque a soma também dá 5. Então, nós temos que a probabilidade, de sair a soma 5 é 4 no total de 36, que simplificando é igual a 1 nono. Só que eu não quero a soma 5, eu quero a não soma 5. Então, eu vou calcular o complementar desse 1 nono. Para ficar bem facinho aqui, basta pegar o 9, multiplicar por 1, que dá 9, e o resultado a gente tira 1. Então, por isso que fica 8. Então, complementar de 1 nono é justamente 8 nonos. E a probabilidade que eu quero justamente calcular. Bom, probabilidade condicional. Sejam dois eventos A e B, com P de B maior do que 0, a probabilidade de ocorrer o evento A, dado que o evento B ocorreu, é calculada pela seguinte expressão. P de A condicionado a B é o P de A inter B dividido por P de B. Bom, é a probabilidade de A, dado que B ocorreu, ou é a probabilidade de A, quando se sabe que o resultado pertence a B. Bom, de forma bem objetiva, a probabilidade condicional é calculada quando você tem um determinado espaço amostral e um determinado espaço amostral e o evento ocorre um certo evento e nesse evento é dado uma informação a mais com que faz com que, através dessa informação a mais, você tenha que diminuir, restringir o seu espaço amostral. Reduzindo o seu espaço amostral, você também vai reduzir a quantidade do seu evento. Ok? Então, na probabilidade condicional sempre é dado uma informação a mais sobre justamente o evento. Então, exemplo. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 100. Retirando-se ao acaso, qual a probabilidade dela ser múltiplo de 5, sabendo que o número retirado é maior que 70? Então, primeiro, se ele fala que as bolas estão numeradas de 1 a 100 e ele quer saber os múltiplos de 5, eu sei que de 1 a 100 eu tenho 100 números, então meu espaço amostral é 100 números, e múltiplo de 5 eu sei que eu tenho 20 números, certo? Que eu tenho 20 números. Bom, então, se fosse só múltiplo de 5, a minha probabilidade seria 20 dividido por 100. Só que ele deu uma informação a mais. Minha probabilidade não será essa. Minha probabilidade será justamente maior de acertar. Porque ele deu uma informação a mais. Ele disse que o número retirado, foi retirado o número, e esse número é maior que 70. Então, o meu espaço amostral sai de 100 para 30. E o meu evento,
ele sai de 20 para bem menos, né? Ó, eu tenho 30 números. Isso aqui é meu espaço amostral, meu novo espaço amostral, porque agora dá condicional. E desses números eu tenho 6 apenas dos 20, né, que fosse geral, apenas acima de 70, eu só tenho 6. Então 6 por 30 dá justamente 1/5. Então a probabilidade de acertar, ela cresceu consideravelmente. Bom, teorema do produto. Bom, se o teorema da adição, né, ou da união, é quando aparece justamente o teorema do produto é justamente quando aparece o E ou I, certo? Quando eu quero calcular uma probabilidade e outra probabilidade junto. Então, eu vou multiplicar as probabilidades. Exemplo, em uma pesquisa realizada com um grupo de alunos da UFF, constatou-se que 10%, aí vamos pegar as informações bem direitinho, né? Ó, 10% dos estudantes não utilizam transporte público. Ele não está dizendo que 10% utiliza. Ele está dizendo que 10% não utiliza. Então, quem que utiliza? Utiliza justamente 90%. Então, 90% utiliza para ir às aulas. E que 65% dos estudantes, então 65% dos estudantes que utilizam o transporte público, então ele está falando a respeito dos 90%, né? De quem utiliza transporte público, 65% come o bandejão lá no restaurante universitário. Logicamente, né? 35% daqueles 90%, né? 35% eles não frequentam o bandejão. Certo? Selecionando-se aleatória um estudante desse grupo, calcule a probabilidade de que ele use transporte público e, olha o I, ó, e faça refeições no bandejão. Então, pessoal, ó, bom, quem usa transporte público não é 10%, é 90%, né? 90 é justamente, ó, 90 dividido por 100, certo? Porque em porcentagem, e porcentagem é só um símbolo. Isso aqui é justamente 90%. Opa, desculpe. Eu voltei aqui. Isso aqui é justamente 0,90 ou 0,9. Tanto faz. E quem faz o bandejão já está dado, né? 65%. Então eu vou pegar 90 vezes 65. Então vai ficar, ó, 90% vezes 65%, que dá 0,585. Se eu fosse transformar isso novamente para porcentagem, bastava multiplicar por 100, que ia dar 58,5%. Bom, chegamos agora ao capítulo de correlação. No capítulo de correlação, né, nós queremos justamente estudar qual é a associação que tem entre duas ou mais variáveis, né, se elas têm algo de interesse e de relacionamento entre elas. E essa associação de duas variáveis, ela pode ser de forma correlacional e de forma experimental. Quando é de forma experimental, os valores de uma das variáveis são controlados pela atribuição ao acaso do objeto sendo estudado e observando o que acontece com os valores da outra variável. Então, quando é de forma experimental, né, de forma de experimento, você controla uma e vai observando quais os resultados da segunda.
quando nós temos um experimento, né, de forma correlacional, é que elas são observadas como elas ocorrem no ambiente natural, sem interferência nenhuma nem na outra, não é? E essas variáveis, elas são justamente aleatórias, ou seja, são variáveis, né, que se você repetir, podem dar sempre resultados diferentes. Bom, vou colocar aqui uma situação problema. Um comerciante de temperos está curioso sobre a grande variação nas vendas de loja para loja e acha que a venda está associada com o espaço da prateleira dedicados à sua linha de produto. Então, ele acha que as vendas dele está associado ao espaço das prateleiras em cada ponto de venda. São 10 lojas que foram selecionadas ao acaso através do país e as duas seguintes variáveis foram mensuradas. O total do espaço, não é? Ou seja, o comprimento vezes a altura em centímetro quadrado, ou seja, ele pegou aqui o comprimento da prateleira e a altura entre uma prateleira e outra, e o total de vendas do produto R$100 no último mês. E ele montou a seguinte tabela, ó. Local de 1 a 10, aí ele pegou o espaço em centímetro quadrado, ou seja, na loja que tem 340 centímetros quadrados, vendeu R$71. Na loja que tem um espaço de 230 centímetros quadrados, vendeu R$65. E assim por diante. Se a gente fizer um gráfico de dispersão, ou seja, fazer um gráfico realmente pegando o espaço na horizontal e as vendas na vertical e marcando os pontinhos, nós conseguimos aí perceber, ó, que o gráfico ele está disperso, não é? Mas eles têm, digamos assim, uma aproximação, ó, entre eles, ó. Quando eu passo uma reta aqui no meio, ó, eu consigo, digamos assim, aproximá-los mais um pouco, né? Então, o que é que nós podemos primeiro tentar fazer? Saber se tem realmente uma correlação, se o tamanho do espaço vai influenciar na venda, certo? Bom, então o coeficiente de correlação de Pearson, né, é justamente uma medida que relaciona, né, uma medida entre -1 e 1, que relaciona justamente se entre duas variáveis tem um caráter de relacionamento ou não. Bom, se o coeficiente for igual a 0, então nós já sabemos que não tem esse relacionamento. E quanto mais próximo de -1 ou mais próximo de 1, maior justamente é essa afinidade entre as variáveis. Se for 1, é porque elas são diretamente proporcionais, e se for bem próximo do -1, é porque elas são inversamente proporcionais, ok? Então, como é que calcula? N, que multiplica o somatório de x e y, que seria o x e o y. O x é a primeira variável e o y é a segunda variável. Menos, então vou ter que multiplicar uma variável pela outra. Menos o somatório do x, que é a primeira variável, vezes o somatório do y, que é a segunda variável. Dividido por n novamente, quantidade de elementos. Aí, somatório do x ao quadrado, ou seja, eu vou pegar a variável x e multiplicar por ela mesma e somar os resultados, menos o somatório do x ao quadrado. Eu vou tirar a raiz. A mesma coisa eu vou fazer para o y. Então, as propriedades mais importantes do coeficiente são: o coeficiente de correlação é uma medida adimensional, isto é, ela é independente das unidades de medida da variável x e y. Então, a variável x pode ser metro quadrado, a variável x ela é em área, e a variável y em dinheiro, né, em real, em moeda, né? Então, elas não dependem. Quanto mais próximo de zero estiver o R, né, que é o coeficiente de correlação, menor será o relacionamento entre o x e o y. E quanto mais próximo de 1 e -1, mais forte é o relacionamento. Bom, em módulo,
né, em módulo, se tiver entre 0,9 e 1, alto ou ótima correlação. Entre 0,8 e 0,9 é boa, entre 0,6 e 0,8 é média, e entre 0,4 e 0,6 é baixa, e entre quase 0 e 0,4 é péssima correlação. Então, para o exemplo dado, nós temos aí o nosso x e o nosso y. Nós já temos aqui justamente o somatório, né? Nós já temos aqui o somatório do x, que é o 3.000, e o somatório do y, que é o 700. Mas precisamos ainda do xy, precisamos também do x ao quadrado e precisamos também do y ao quadrado. Então, xy, multiplicar o x pelo y e o seu somatório. X ao quadrado, que é multiplicar o x por ele mesmo. E o y ao quadrado, que é multiplicar o y por ele mesmo. Ok? Bom, então vamos substituir na fórmula. O R será N, que é igual a 10. Então, só um minuto. Nós temos aqui N, que é igual a 10, que multiplica o somatório de xy menos o somatório do x, que multiplica o somatório do y. Isso em cima. Certo? Embaixo, 10. Aí depois vem somatório do x ao quadrado. O somatório do x elevado ao quadrado. Não é o somatório de x ao quadrado, o somatório do x elevado ao quadrado. Depois, em de novo, o somatório do y ao quadrado e o somatório do y elevado ao quadrado. Bom, agora conta, não é? Primeiro vamos fazer multiplicações de potências. Então, em cima, multipliquei o 10 pelo 214.490 e o 3.000 por 700. Embaixo, multipliquei o 10, tá? Aqui embaixo, multipliquei o 10 pelo 933.400. Calculei aqui a potência do 3.000 ao quadrado. Multipliquei o 10 pelo 49.870. Multipliquei pelos 700 ao quadrado. Depois eu vou fazer a subtração que tem para fazer, tanto em cima quanto embaixo. Depois, embaixo, eu vou ter que calcular essas raízes, fazer com 5 casas decimais, tanto a primeira quanto a segunda. Depois eu vou multiplicar o que está embaixo, continuando com 5 casas decimais. E por último eu faço a divisão. Encontra aqui no caso que nós temos aí uma boa correlação entre as variáveis. Bom, é assim que se encontra a correlação, e para saber se ela é ótima, boa ou está abaixo justamente disso. Bom, na regressão linear, ela constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear, ou seja, uma linha reta. Por isso que a equação procurada aí é justamente a equação do primeiro grau. Então, as principais características são: o coeficiente angular da reta é dado pela tangente da reta e denomina-se B. A cota da reta em determinado ponto é o coeficiente linear, denominado A, que é o valor de y quando x é igual a zero. Bom, como é que calculo o B e o A? Bom, o parâmetro B é praticamente parte da correlação executada, né? N vezes somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y. E embaixo, N vezes somatório de x ao quadrado menos o x ao quadrado. E o A é o somatório do y menos o B somatório de x dividido pela quantidade de elementos. Certo? Bom, então o y, ou seja, o y predito, né, ele será A mais BX. Então vamos aqui a outra definição, que é o chamado
coeficiente de determinação ou de explicação. O coeficiente de determinação é R ao quadrado. Ele também pode ser obtido elevando o coeficiente de correlação ao quadrado. Então, se pegamos o coeficiente de correlação e elevamos ao quadrado, nós justamente já encontramos o coeficiente de determinação ou explicação. Se R2 for igual a 1, isso significa que todos os pontos observados se situam exatamente sobre a reta de regressão. Tendo-se, nesse caso, um ajuste perfeito. As variações de y são 100% explicadas pelas variações da variável x, ou seja, se um determinado evento x ocorrer, obrigatoriamente o evento y também tem que ocorrer, não ocorrendo assim desvios em torno da função estimulada. Mas, por outro lado, se r ao quadrado é igual a zero, isso quer dizer que as variações de y são exclusivamente aleatórias e explicadas pelas variações de outros fatores que não são x. Então vamos aqui voltar à nossa primeira, nessa situação problema, que percebemos que nós temos aí uma boa correlação. Então nós percebemos aqui que nós temos justamente um gráfico de dispersão e fazer a regressão linear é justamente encontrar a equação de uma reta que possa unir todos esses pontos em comum. Ok? Então está aqui a nossa tabela, está aqui o nosso coeficiente de correlação. Vamos encontrar primeiro o parâmetro B. N, que é 10, somatório de XY, que é o 21, somatório de XY, que é o 214.490, menos o somatório do X multiplicado pelo somatório do Y. Ok? Embaixo nós temos N vezes o somatório do X ao quadrado menos o somatório do X, que é o 3.000, elevado ao quadrado. Então, primeiro, multiplico, calculo as potências e subtraio, né? E aí, divido, vai dar 44.900 por 334.000, que vai dar 0,1344. Esse é o parâmetro B. O parâmetro A será o somatório de x, será o somatório de y, que no caso aqui é 700, menos o B, que é 0,1344, acabamos de calcular, vezes o x, somatório de x, que é o 3.000, dividido por 10. Então vai ficar 700 menos, quando eu multiplico 0,1344 por 3.000, dá 403,2 dividido por 10, que dá 296,8 dividido por 10, que dá justamente 29,668. Ok? Bom, e o coeficiente de explicação? Não, primeiro vamos aqui procurar. Nossa reta de regressão será 29,68, não é? Que é o A, somado a 0,1344x. Notem que no A, né, no cálculo do A, nós temos aqui um sinal negativo, ok? Se o B desse negativo também, então ficaria menos com menos, ficaria mais. Bom, o coeficiente de explicação, basta eu pegar o R e elevar ao quadrado. Então dá 0,6937, que em porcentagem isso aqui dá em torno de 69%, ou 69,37%. Então, o coeficiente de determinação, nesse caso, mostra que 69,37% da variação de y é explicada pela variação de x, e os outros 30,63% são explicadas de outras variáveis. Através disso também, nós poderíamos fazer uma previsão. Suponhamos que o nosso x, né, nosso espaço em uma determinada loja, fosse justamente 320. Quanto ele estaria esperando
em ganhar? Bom, a previsão seria 29 29,68, né? Menos 0,1344 multiplicado justamente pelo 320. Bom, então quanto é que seria o y? Lembrando, né, que primeiro nós temos que multiplicar o ponto 1344 pelo 320, que vai dar 43, né? Só lembrando que aqui é somado. 43,008 e somar a 29,68. Então nós temos uma previsão aí em torno de R$ 72,69. Ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a unidade 4, uma unidade que falava de probabilidade, correlação e regressão entre variáveis. Leiam novamente o livro-texto, assistam essa aula várias vezes, que eu tenho certeza que vai dar muito certo.